Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho falar-vos do livro To Kill a Mockingbird, de Harper Lee. Eu li este livro numa leitura conjunta em setembro e era um livro que eu já estava muito curiosa para ler, porque eu ganhei este livro há quase um ano, no primeiro sorteio da Joca do Little House of Books, e era um livro que eu sempre tive muita curiosidade para ler porque é um dos clássicos mais aclamados da literatura e, portanto, é um livro que eu estava com muita curiosidade para ler. E quando surgiu esta leitura conjunta, eu não pude deixar de ler este livro. E, portanto, eu hoje venho trazer-vos a minha opinião, porque foi um livro que eu gostei muito e eu acho que toda a gente deve ler este livro pela mensagem que transmite, pela escrita da autora e por tudo mais que eu vou falar neste livro. Vamos um bocadinho à história? Este livro vai sendo narrado pela Scout. A Scout é uma menina de 7 anos, que é meia Maria Rapaz, e ela vive com o pai, o Atticus, que é um advogado viúvo, e com o irmão Jem, uns aninhos mais velhos. Ela e o Jem são os melhores amigos, brincam, vão para a escola juntos, fazem tudo juntos, mais um menino que costuma vir passar o verão com eles. Eles costumam brincar imenso, sozinhos, no bairro, e portanto são uns meninos algumas vezes traquinas. Eles, a Scout e o Jem, têm uma educação mais ou menos liberal para a época em que viviam, que eram os anos 30, porque o pai, o Atticus, sendo viúvo, decidiu que queria transmitir aos filhos um tipo de educação um pouquinho mais liberal, um pouquinho como aquela coisa da liberdade com responsabilidade, tratando-os com muito respeito, como às vezes se de adultos tratassem, deixando-os dar a sua opinião, tomando decisões até inclusive na vida dos três, e portanto ele é um tipo de pai um pouquinho diferente para a altura. A história começa e o primeiro grande dilema desta história é um vizinho deles, ou melhor, uma casa que existe na rua que eles utilizam para chegar à escola, cujo habitante e dono da casa nunca foi visto na rua e a casa parece desabitada. E eles, quando vão para a escola, costumam ter algum medo, porque sempre disseram que aquela casa estava assombrada e que o dono da casa assustava as pessoas e, portanto, eles sempre tiveram um pouco de medo, mas ao mesmo tempo aquela curiosidade para saber quem era o dono da casa. E ainda mais quando algumas surpresas começam a aparecer no tronco de uma árvore, como que ofertas para eles, e portanto eles já ficam com mais curiosidade para saber quem é o dono da casa. E este será um mistério que irá acompanhar o livro todo, e só mais ou menos no final é que será descoberto alguma verdade sobre aquela história e daquela casa. Mas este não será o ponto principal do livro. O ponto principal do livro acontece quando o Atticus é designado para defender um negro que está a ser acusado de violar uma rapariga branca, e ele é destacado para ser o seu advogado. E a história principal do livro acontece aqui, porque ele é um homem branco a defender um homem negro, e o livro basicamente retrata a segregação social. Naquela altura os negros estavam divididos dos brancos, viviam numa zona diferente da cidade dos brancos, tinham casas próprias, só deles, tinham igrejas só deles, utilizavam certas e determinadas ruas só para eles, e portanto a segregação racial existia. E quando o Atticus decide aceitar defender aquele homem, porque ele acreditava que ele estava inocente, toda a aldeia quase que se insurge contra ele e contra a sua família, porque depois a família acaba por ser arrastada atrás deste escândalo e toda a aldeia acaba por se insurgir um pouco contra ele, porque ele não deveria ter aceito o caso, apesar de a maioria das pessoas da aldeia acreditar que o negro, o homem acusado, estava inocente. Acreditam que mesmo inocente ele deveria ir parar a cadeia, e o Atticus não consegue conceber isso e não consegue conceber que as pessoas sejam tão más para alguém que é um ser humano igual a eles. E portanto o que é diferente é a cor, mas isso não define quem nós somos. E é esse tipo de educação que ele tenta passar aos seus filhos, que nós não devemos discriminar as pessoas pela sua raça, cor, religião, credo, essas coisas todas. Nós não devemos discriminar as pessoas por elas serem um pouquinho diferentes de nós, quer sejam em que aspecto for. E é esse o tipo de educação que ele tenta passar, e é por isso que ele aceita defender também este homem, apesar de ele saber que não poderá fazer grande coisa por ele, porque a sentença dele já está quase que ditada. Ele aceita e defende este homem como um homem de direitos que ele é. Esta será, sim, a história principal que irá acompanhar o livro e que irá fazer com que ao leitor seja transmitida uma mensagem muito importante, que é mesmo esta, de que devemos olhar para os outros como seres iguais a nós e que nós não devemos discriminar os outros
pelas suas diferenças. O livro torna-se especial porque é narrado a partir do ponto de vista de uma menina de 7 anos. Nós, quando temos 7 anos, somos meninos e ela é uma menina. Ela tem as suas brincadeiras, tem as suas conversas um pouco estranhas, ela gosta muito de se meter nos assuntos dos adultos, gosta muito de ter a sua opinião, é bastante direta e bastante perspicaz, e isso também faz com que o livro tenha outro tom e seja muito delicioso de ler, e faz também com que ela vá questionando o porquê de tudo aquilo estar a acontecer com ele, o porquê de ele estar a ser acusado, o porquê de ele estar porque é que estão a fazer aquilo com ele, e principalmente o porquê das pessoas discriminarem os negros. Portanto, todas estas perguntas, quase que misturando a inocência e a inteligência de uma menina de 7 anos, faz com que o leitor se agarre e que se vá questionando também ele sobre certas e determinadas coisas da sua vida. Eu gostei muito deste livro, achei que a autora soube explorar muito bem os temas, a segregação racial, o respeito, a educação, o amor que existia entre este pai e estes 2 filhos, que era incondicional, aquela coisa da sociedade, dos vizinhos. Toda esta história foi muito bem construída e aliada a uma coisa que eu adorei neste livro, que foi a escrita da autora. Para mim a escrita da autora é deliciosa, ela sabe muito bem escrever. Prendeu-me logo à narrativa da história, primeiramente por causa disso, porque a narrativa da história é muito deliciosa de ler. A escrita da autora é muito deliciosa. Eu, pelo menos, adorei a escrita da autora. Confesso e acredito que não seja clássico para toda a gente. Inicialmente a história é um pouco mais lenta, porque se foca muito naquilo que é aquele mistério com aquela casa meia misteriosa, e a autora acaba por arrastar um pouco essa parte da história e acaba por tornar as coisas um bocadinho mais lentas, e acredito que muitas pessoas não vão gostar muito desse ritmo da narração e, portanto, irão acabar por sentir que a história é muito lenta, e acredito que este clássico não será para toda a gente. No entanto, eu adorei simplesmente este livro. Tornou-se um dos meus clássicos favoritos. Eu recomendo vivamente toda a gente que leia este livro pela sua mensagem, principalmente da segunda parte do livro, né? Da parte da segregação racial. Acho que é um livro maravilhoso, eu adorei, gostei mesmo muito, acho que deveria ser leitura obrigatória para toda a gente, e recomendo mesmo muito este livro. É maravilhosa a forma como a autora escreve. Eu acho que foi o que mais me marcou, foi mesmo a escrita da autora, que é muito deliciosa. Eu, pelo menos, adorei. E eu gosto quando os clássicos têm este tom têm esta escrita deliciosa de ler, porque eu acho que agarra muito mais o leitor do que propriamente quando a escrita é muito snob e muito eclética e muito clássica, que acaba por afastar um pouco o leitor. E eu gosto quando as escritas são assim. Agarrem um leitor, que demonstrem um leitor que lê clássicos. É maravilhoso, e eu adorei este livro. Não gostei muito da parte mais lenta do início da história, claro, mas gostei do livro todo, e por isso fica aqui a recomendação. Digam-me aqui nos comentários se vocês já leram este livro, o que é que acharam, qual foi a vossa parte favorita, se acharam o livro muito lento, se gostaram do ritmo de leitura. Digam-me aqui nos comentários se gostaram ou não, porque eu aceito todas as opiniões, sejam elas mais positivas ou menos positivas ao livro. E é isso, espero que tenham gostado desta opinião. Não se esqueçam de compartilhar comigo aqui a vossa opinião deste livro. Espero que tenham gostado, e até ao próximo vídeo. Tchau!